Fala pessoal, vamos discutir mais esse eletrocardiograma, né? Eletrocardiograma 22. Trata-se de um paciente de 65 anos, hipertenso, diabético, com história de um cansaço progressivo há 6 meses e hoje chega ao hospital com cansaço aos mínimos esforços. Não só esse eletro, como todos os eletros da nossa página, nós discutimos de acordo com o nosso roteiro de análise de eletrocardiograma. Se você não fez o download, entra na nossa página, que você vai poder fazer esse download gratuitamente. Se você estiver no YouTube, vou deixar o link na descrição. Então vamos lá, vamos analisar nosso eletrocardiograma. Sempre começa pela análise do ritmo. Na análise do ritmo, a gente vai olhar para D1, D2 e AVF, procurando a onda P. A onda P ela é positiva em D1, positiva em D2 e negativa em AVR. A onda P ela gera QRS em todas as situações e o ritmo cardíaco ele é regular. Então não temos dúvidas que esse paciente tem um ritmo sinusal. Análise de eixo. Para análise de eixo, o eixo normal é de 0 a 90, então eu vou olhar D1 e AVF. Se ele está positivo em D1 e AVF, significa que a despolarização ventricular está vindo para esse quadrante, o quadrante normal, entre 0 e 90. Então, por isso, o eletrocardiograma ele é normal. Frequência cardíaca. Para análise da frequência cardíaca, eu vou pegar o D2 longo e eu vou ver qual é o número de quadradinhos ou quadradões entre dois QRS. Eu pego esse aqui que está quase em cima de uma linha grossa, eu tenho um quadradão, dois quadradões, três quadradões, quatro quadradões, cinco quadradões e mais um pouquinho. Então eu pego 300 e divido pelo número de quadradões. Também posso fazer pelos quadradinhos. Aí é 1.500 dividido pelo número de quadradinhos. Como é um pouquinho acima de 5, 5 quadradões, 60 batimentos. Então um pouquinho abaixo de 60 batimentos. Em torno de 56, nada gritante. Análise da onda P. Na onda P eu tenho que analisar morfologia, duração e amplitude. Ideal para ver a onda P, D2 e V1. Aqui a onda P ela tem uma duração normal, não tem uma amplitude aumentada, lembrando que a duração é de 2,5 por 2,5, para você decorar, decora 3 por 3. Aqui em V1, se eu tenho aumento de átrio esquerdo, eu aumento a parte negativa, não tem nada demais, é uma onda que está normal. Intervalo PR. O intervalo PR é o atraso fisiológico da condução atrioventricular. Eu vejo aqui em D2 que não tem aumento do intervalo PR. O normal é de 3 a 5 quadradinhos, não tem nenhuma alteração no intervalo PR, quer dizer que a condução atrioventricular está normal. QRS, justamente essa análise que eu acho que é onde vocês ficaram com mais dúvida, pelo que eu vi na página, mas a gente ficou na dúvida. Então vamos ver, QRS é a análise mais demorada do eletrocardiograma. Eu também vejo morfologia, duração e amplitude. O que eu tenho que ver no QRS? Vamos lá, duração. A duração normal é de 0,04 a 0,12, de 1 a 3 quadradinhos. O QRS não está largo, né? O QRS está normal. Além disso, eu tenho que ver a amplitude, para ver se a amplitude do QRS está muito aumentada, o que fala a favor do diagnóstico de hipertrofia. Não tem amplitude aumentada do QRS. Outra questão é a questão da morfologia, onde eu vou procurar onda Q, algumas ondas que não deveriam estar lá estão. Então, na parte da morfologia, observamos que eu tenho onda Q em D2, eu tenho onda Q em D3 e tenho onda Q em AVF, que justamente é parede inferior. Então, eu tenho onda Q nessas regiões. Essa onda Q é patológica? Ela é. Você vê que essa onda Q ela tem mais do que 1/3 de todo o QRS. Quando eu tenho uma onda Q que é maior do que 1/3 de todo o QRS, eu digo que essa onda Q é patológica. E você vê que ela tem toda a parede inferior. Então isso aqui é um sinal de um infarto agudo do miocárdio. Isso aqui quer dizer que já tem fibrose miocárdica. Isso aqui pode ser um infarto agudo já em fase mais crônica ou pode ser um infarto antigo. Para a gente definir isso, a gente precisa analisar o segmento ST que a gente vai analisar mais à frente. Então eu posso dizer que eu já tenho algum grau de fibrose inferior. Tranquilo? Vamos para as precordiais. O normal é não ter onda R em V1 ou ser muito pequenininha e ela ir progredindo em direção a V6. Tá? Você vê que aqui em V1 já tem uma onda R, o QRS que geralmente é negativo aqui, o normal a gente viu aqui, um QRS bem negativo aqui em V1. Eu tenho um QRS positivo em V1, já em V2 também mega positivo. Isso pode ter 1 milhão de causas, né? Mas eu já sei que esse paciente tem que alteração? Ele já tem uma onda Q em região inferior. Isso leva a gente para qual diagnóstico? Eu vou dar um zoom aqui em V2, porque como aqui está bem ampliado, vou dar um zoom em V2. O que vocês conseguem ver? Aqui em V2 eu tenho uma onda R ampla,
tem uma onda P sinusal e o resto está direitinho. Aqui a onda T está positiva. Geralmente aqui em V2 a gente vê uma onda T negativa. Vou fazer um desafio para vocês, eu vou pedir para vocês imaginarem que aqui tem um espelho. Imagina um espelho aqui nessa região. Se eu tivesse um espelho, como é que ficaria essa imagem? Ficaria assim. Então, com um espelho, o que eu estou observando? É como se eu tivesse uma onda Q. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma grande onda Q. Se eu estivesse olhando atrás lá do coração, se eu estivesse olhando nas costas do paciente, se eu tivesse um eletrodo nas costas do paciente, essa imagem que eu estou vendo. Então, isso aqui provavelmente é relacionado ao quê? A uma onda Q de um infarto posterior. Então, esse paciente provavelmente fez um infarto inferior e posterior. Vocês conseguem ver isso aqui? Então, V1 a V3 são justamente as polaridades, as derivações, onde eu vou verificar infarto posterior. Por isso que toda vez que você tem suspeita de uma síndrome coronariana aguda, está recomendado você fazer de V7 a V9, as derivações adicionais. Se você fizesse alguma derivação adicional, era isso aqui que você ia verificar, uma onda Q, com uma onda T invertida, um sinal de um infarto, tá bom? Então, é isso que você deveria imaginar para o diagnóstico desse eletro. Nessa tabelinha aqui, eu trago para vocês todas as causas de V1 e V2 positivo. Tudo que você deve imaginar toda vez que você vê uma polaridade de V1 e V2 positivo. Nesse caso aqui, era o quê? Um infarto posterior. Eu vou imaginar quando eu tenho depressão do segmento ST, uma onda T positiva nessas derivações, um R predominante em V2, com ondas R's altas e amplas, que é o que acontecia nesse eletrocardiograma. No presença dos bloqueios de ramo direito, eu tenho que ter QRS largo, por isso que esse paciente não tinha bloqueio de ramo direito. Lembra que esse paciente tinha um QRS normal. Além disso, eu posso ter onda S larga empastada nas derivações laterais. Outra causa é precipitação com via lateral acessória esquerda, né? Só que nesse caso eu teria PR curto e onda delta. Além disso, cardiopatia hipertrófica pode fazer isso, só que nesse caso eu vou ver uma onda aqui profunda em derivações laterais inferiores. Sobrecarga ventricular direita, HVD também pode fazer isso, só que para isso eu teria que ter desvio de eixo para a direita. Muita gente marcou no nosso canal no Instagram que seria hipertrofia ventricular direita. Não tem o desvio de eixo para a direita, então por isso não é sobrecarga ventricular direita, por isso que não é HVD. Também não tem aumento de átrio direito, não tenho strain de VD, não tenho nada que fale a favor de sobrecarga ventricular direita. Não podemos esquecer também da destrocardia, o paciente pode ter destrocardia, só que aí nesse caso todo o eletro vai ser alterado, todo o eletro vai ser invertido, eu vou ter desvio de eixo para a direita também, eu vou ter redução da amplitude do QRS nas precordiais. Ou erro, né? A gente nunca pode deixar de levar em consideração o erro que alguém pode ter realizado o eletro de maneira inadequada, tá bom? Essa figura está na nossa página no Instagram, então entra lá que você vai ter acesso, é importante salvar, para toda vez que você encontrar um V1 positivo, você não ficar mais com dúvida. Tranquilo, pessoal? Então, nessa parte do eletro, nós temos uma Q inferior e posterior. A gente precisa definir ainda se esse paciente tem um infarto agudo ou infarto antigo. Então, chegou a hora de analisar o segmento ST. Eu vou procurar supra ou infra de nivelamento. Beleza? Então, vamos lá. Tem o supra ou infra de nivelamento? Aqui, olha só, parece que tem. Só que esse supra, ele é isquêmico ou não? Repare bem. Para eu considerar um supra isquêmico, primeiro que o supra nas derivações do plano frontal, ele tem que ter maior do que 1 milímetro, tá certo? E no plano precordial tem que ter mais do que 2 milímetros, tá? Então, eu preciso ter essas alterações. Aqui tem mais do que 1 milímetro, 1 milímetro é um quadradinho, não tem, né? Tá bem aqui no limite, a linha de base tá aqui, tá vendo? A linha de base tá bem aqui. Aqui tá meio torto para escrever, porque eu escrevo com o mouse, aqui tá vendo? Tá no limite de 1 milímetro. Outra coisa que fala contra ser um supra isquêmico é a concavidade do QRS. O QRS isquêmico geralmente é aquele QRS, aquele ST triste, a concavidade fica para cima, entendeu? Aqui ele está feliz, ele tá feliz. Então fala contra ser uma elevação de segmento ST de origem isquêmica. Então, como esse supra que eu estou evidenciando aqui, eu não estou considerando como característica isquêmica aguda, esse paciente eu vou considerar como um infarto antigo. Tranquilo, pessoal? Então, eu vou ter um infarto antigo, posterior e inferior após a análise do segmento ST. Beleza? Então, ST eu vou dizer que ele é
normal. O supra que foi evidenciado não é um supra considerado isquêmico. Intervalo QT. O intervalo QT eu vejo do início da onda Q até o término da T. Então eu preciso, o normal é até mais ou menos 440, 460 milissegundos, eu tenho mais ou menos uns 11 quadradinhos. Aqui está direitinho, tem mais ou menos 10 quadradinhos, então o intervalo QT está normal. E a onda T, para terminar o eletro, lembrar sempre que a onda T ela tem que ser assimétrica, ela desce devagar, ela sobe devagar e desce rápido, então com uma porção inicial sempre maior do que a porção final. Ela tem que ser concordante com o QRS e ela não pode ser tão alta. Aqui eu não vejo nenhuma alteração na onda T, ela é assimétrica, bonitinha, então corroborando o nosso diagnóstico de ser um infarto antigo mesmo. Tá bom, pessoal? Então, para finalizar, laudo final do nosso eletro, esse eletro ele é compatível com a clínica do nosso paciente, um paciente que é hipertenso diabético, que começou a ficar cansado. Então, provavelmente esse paciente ele fez esse infarto, ele não procurou atendimento nessa época do infarto, lembrando que o diabético ele pode ter infarto com pouca sintomatologia, então ele não procurou atendimento e agora, por conta desse infarto inferior e posterior, ele está evoluindo com uma clínica de insuficiência cardíaca, deve ter feito dilatação ventricular, remodelamento e por isso que ele procura o atendimento médico, mas agora nada agudo. Espero que tenham gostado desse eletrocardiograma, siga o nosso canal no YouTube. Se você estiver aqui no YouTube, você não esquece de deixar um joinha pra gente, marca o sininho para você não perder nenhuma atualização. Se estiver no Instagram, corre lá e segue nosso canal no YouTube, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.